Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica, processador de áudio Expert PX2. Esse processador aqui ele não está ligando, está faltando alguns componentes e também está com o botão quebrado. Então vou fazer aqui a troca desse botão. Caso você tenha um parecido com o botão quebrado, você já fica sabendo qual botão você pode estar utilizando aqui no lugar. E na fonte está faltando alguns componentes, por isso que ela não liga. Tá faltando aqui um transistor e alguns resistores. Está faltando esse resistor aqui e esses dois resistores aqui. Você já pegou algum aparelho como esse faltando componente e você não sabe qual componente que vai no lugar, pessoal? Então vou deixar aqui umas dicas para ficar fácil aí para você. Então aqui, ó, tá faltando esse transistor. Qual transistor seria colocado aqui? Qual transistor que vai aqui neste lugar? Você precisa saber de duas coisas. Primeiro, a pinagem do transistor. Aqui é base, coletor e emissor. Depois, próximo passo é você descobrir quais os pinos que está entrando alimentação, negativa ou positiva. Aqui no caso, ó, base, coletor e emissor, o coletor ele está ligado no negativo do circuito. Então o coletor ele é negativo, está ligado no negativo. Coletor comum. Atenção, ela entra no coletor, é um coletor comum. Vou mostrar aqui um desenho que você vai ficar craque aí para descobrir qual transistor que vai no lugar. Caso você pegue um aparelho como esse aí que esteja faltando o transistor. Então eu vi lá que o coletor ele está ligado no negativo. Tem aqui um desenho, pessoal, com 4 transistores. Qual desses transistores aqui que poderia estar sendo utilizado ali no lugar? Com o coletor ligado no negativo. E aí, pessoal, já deu seu palpite aí? Se você imaginou esse aqui, você acertou. O coletor está ligado no negativo, coletor comum, por quê? Porque a tensão entra no coletor que está ligado junto com todo o circuito, junto com os outros componentes. Então aquele transistor qual que é, pessoal? É um PNP. Essa regrinha aqui, se você decorar, você vai ficar craque em transistores. Então aqui, ó, PNP, emissor positivo, coletor negativo. Então aqui eu posso estar colocando um transistor PNP no lugar. Emissor positivo, coletor negativo. Ah, mas qual transistor que eu vou utilizar? Eu sei que é PNP. Aqui no caso, eu posso estar utilizando um transistor PNP de uso geral, pessoal. Que aqui ele não tem corrente. Ele aciona o gate do transistor, então não precisa ser um transistor forte. Transistor de uso geral, você pode estar utilizando. Ah, Israel, mas esse circuito aí tá fácil, né? Para quem já conhece, né, pessoal? Esse circuito aqui tá fácil mesmo. Esse aparelho aqui, ó, esse lado, é uma cópia desse lado. Então, se aqui eu tenho o transistor 5B, aqui também vai ser um transistor 5B. Mas você não sabe se ele é PNP ou NPN. E com essas dicas aqui, pessoal, com esse desenho, fica fácil você saber que transistor que vai no lugar. Agora vamos supor, aqui tá fácil porque esse lado é uma cópia desse lado. Agora vamos supor que esse transistor aqui, ó, tivesse faltando, não tivesse esse transistor. Aí você vai na mesma regrinha, base, coletor, emissor. Aqui no caso o emissor está ligado no negativo. Emissor no negativo, certo? Então vamos lá para o nosso desenho. Qual desses transistores o emissor está ligado no negativo? Tan, 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 tan. E aí, pessoal? Se você pensou que é esse aqui, ó, você acertou. O emissor ele está ligado direto no negativo. Então seria um transistor NPN. Emissor negativo, coletor positivo.
Então poderia estar colocando aqui um transistor NPN no lugar. Aqui o comum, o emissor aqui é comum, certo? Que a tensão ela está ligada no emissor, ó. Emissor comum, a tensão ela entra no emissor, emissor comum. Aqui nesse caso é o coletor comum, que a tensão ela entra no coletor e sai no emissor. Aqui o emissor comum ela entra no emissor e sai no coletor. Então aqui deu para entender, né, pessoal? Você decora aqui, ó, NPN, emissor negativo, coletor positivo. PNP, emissor positivo, coletor negativo. Dessa forma você descobre qual transistor que vai no lugar. Legal, né? Esse aqui, ó, por exemplo, aqui entra o positivo. Tem um resistorzinho aqui, tá faltando, mas eu sei que é 10R, porque eu tenho outro igual aqui, ó. Então aqui o positivo entra onde, pessoal? Qual terminal que entra nesse transistor aqui? Então vamos lá, ó, base, coletor, emissor. Positivo entra onde? No coletor. Coletor positivo. Qual transistor que a gente pode estar usando ali? Aqui no desenho, qual o transistor que está ligado com o coletor no positivo? Então vamos lá. Se você pensou esse aqui, você acertou. Então ali o coletor comum, a tensão lá entra no coletor e sai no emissor. Então aquele transistor lá é um transistor NPN. Emissor negativo, coletor positivo. Dessa forma, o coletor aqui positivo e o emissor negativo. O emissor aqui ele sai o sinal. Dessa forma você descobre facinho qual transistor que você vai utilizar aí no circuito, se é PNP ou NPN. Mas Israel, e agora esses resistores? E resistor que seria esse daqui, ó, se eu não tivesse esse para me basear? Aí eu ia dar uma pesquisada no Google, pessoal, ia colocar lá TL494 e ia aparecer alguns circuitos lá, como este aqui que utiliza transistores como buffers para acionar o gate dos transistores. Então eu iria lá na internet, daria uma pesquisada, lá você vai encontrar esse tipo de amplificador. Geralmente eles estão ligados, os coletores aqui eles estão ligados direto, mas aqui eles colocaram, então aqui eu poderia estar ligando direto no positivo, porque ia pegar como referência os desenhos lá na internet, um desenho parecido. Mas como aqui nós temos um resistor e os dois lados são iguais, então o resistor que vai aqui é um resistor de 10R. Provavelmente ele está aqui como um fusível. Caso queime aqui um transistor, o resistor ele vai queimar. E esses resistores que está faltando aqui, ó, ele sai aqui do circuito integrado, ele sai o sinal. Só que aqui tiraram os resistores, pessoal, tá vendo? O sinal ele entra aonde? Ele entra na base do transistor, certo? Então se aqui tivesse o resistor, o sinal ele passaria aqui. Aqui eu já tenho um resistor de 10R. Esse sinal ele vem aqui, ó, na base dos transistores. Vou ensinar outra coisa ali para vocês. Aqui deste lado também, ó, passaria por esse resistor. Aqui tem um resistor de 10R e vai para a base dos transistores. Então vamos lá no desenho novamente. Pessoal, vocês já viram aqui esses transistores, o comum, que a energia ela entra onde? O comum desses transistores é no coletor, certo? A energia desse aqui entra no coletor e a energia desse aqui entra pelo coletor. Então a energia coletor comum. Coletor comum eu tenho aqui na base. Se eu tenho uma ligação coletor comum,
a tensão que eu tiver na base, eu vou ter ela no emissor com menos 0,6. Então o emissor aqui, esse circuito também ele é chamado aqui de seguidor emissor, porque o emissor segue a tensão da base. Se eu tenho 0 volts, aqui eu vou ter 0 volts. Se a tensão aqui sobe, pessoal, a tensão do emissor também ela vai acompanhar, ó. É a mesma tensão. Então o emissor ele segue a tensão da base. Quando o coletor é comum, quando essa ligação aqui o coletor é comum, eu não preciso de um resistor na base do transistor. Se eu jogar aqui uma tensão de 10 volts, vai queimar o transistor? Não, pessoal, porque esses 10 volts ele vai sair aqui no emissor. Aqui é a mesma coisa, se eu colocar 10 volts ou 0 volts, vai queimar esse transistor? Não vai queimar, porque o coletor é comum. Agora aqui no caso eu fiz um desenho com um resistor. Aqui o emissor é comum, é diferente aqui do circuito. Quando é emissor comum, no caso eu tenho que utilizar um resistor na base para polarizar o transistor. Eu não posso jogar uma tensão direta, senão eu queimo o transistor. Quando é emissor comum, porque o emissor e a base, pessoal, sempre vai ter 0,6, 0,7. Se eu jogar aqui uma tensão de 3 volts, 10 volts, o emissor comum, eu vou queimar esse transistor, eu vou queimar essa junção. Então sempre tem que ter um resistor na base. E o coletor comum, eu não preciso de um resistor na base, porque a tensão ela vai subir aqui, ela vai ser acompanhada aqui no emissor. Aqui no caso, o coletor está no negativo, aqui tem um resistor para puxar para o positivo. E aqui, coletor no positivo, tem um resistor aqui para puxar para o negativo. Então aqui no coletor, aqui coletor comum, eu sei que eu posso ter uma tensão que varia aqui de 0 até 10 volts, uma tensão bem alta. Então vamos lá, sabendo disso, vamos voltar aqui ao circuito. Aqui, se eu colocasse, teria necessidade de colocar um resistor de 1K aqui, sendo que os transistores eles estão ligados a um coletor comum. Não tem necessidade, pessoal. Eu posso aqui estar jampeando aqui, ó. Vou jampear aqui, vou mostrar para vocês funcionando. Eu vou jampear. Quando o circuito integrado aqui acionar, que ele vai jogar o positivo. Vamos supor aqui que ele joga aqui 10 volts. Os 10 volts já tem um resistorzinho aqui de valor baixo, ó, 10R. Esses 10 volts ele vai para a base dos transistores. Então aqui no caso, o resistor na base ele não tem tanta importância, porque a base ela pode variar uma tensão bem alta. Então aqui eu posso jampear. Então dessa forma eu sei que componente utilizar aqui. Se fosse o emissor comum, se esse transistor aqui tivesse ligado com o emissor comum, a tensão estivesse entrando no emissor e saindo pelo coletor, aí eu teria que ter um resistor pelo menos de 1K para não queimar o transistor. Então aqui eu já sei que transistor que é, pela ligação aqui dos seus terminais, base, coletor e emissor. Eu identifico o transistor. E se ele é coletor comum, eu posso estar jogando uma tensão qualquer na base, sem resistor. Se ele for emissor comum, eu tenho que estar utilizando um resistor. Então aqui eu descubro os componentes que estão faltando. Essa dica é para qualquer aparelho. Não é só para esse aparelho, pessoal. Você pode estar utilizando essa dica para qualquer aparelho. Só você decorar aqui, ó, NPN emissor negativo, coletor positivo. PNP emissor positivo, coletor negativo. Se você decorar isso aqui, você vai ficar craque aí em transistor. E aqui só para dar uma complementação, pessoal, tá vendo? O coletor comum,
não tem ganho, porque a tensão que entra aqui é a mesma tensão que sai, não tem ganho. Se eu colocasse aqui 1 volt, tivesse 5 volts aqui, teria um ganho. Mas a tensão aqui que entra é a tensão que sai, então não tem ganho nenhum. A entrada é uma entrada de alta, impedância alta, né? Com uma pequena corrente aqui, você pode estar acionando a base aqui do transistor, e na saída vai ter uma impedância baixa, ou seja, vai ter uma corrente maior. Aqui uma corrente menor, e aqui no emissor vou ter uma corrente maior. Então aqui deu para entender um pouquinho de transistor. Isso aqui mereceria até uma aula separada só para transistor, né, pessoal? Colocar uma aula lá, transistores, como é que eles funcionam. Então aqui está bem esclarecido, né? Agora eu vou colocar aqui os componentes. Esse transistor aqui eu tenho ele, então eu vou colocar ele 5B mesmo. Se não tivesse, eu colocaria um transistor aqui, um BC557, por exemplo, um PNP de uso geral. E esse aqui está queimado, pessoal. Isso aqui eu vou dar uma testadinha antes para vocês verem. Vamos lá ver. Esse transistor está queimado, então eu tenho que fazer a sua troca. Ele é NPN. Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui na base do transistor. Coloquei aqui na base do transistor. Base coletor, não deu nada. Aperto minha chavinha. Não dá nada, então esse transistor ele está aberto, ó. Base emissor. Também não dá continuidade nenhuma. Inverta a ponta de prova. Então esse transistor ele está ruim. Vou testar aqui o bom. Eu sei que isso aqui é NPN, que ele deu. Se eu inverter as pontas, inverter a ponta de prova, desligou, beleza. Base emissor, ele deu. Inverto as pontas, aqui ele dá continuidade, que está passando pelo circuito. Então esse aqui está bom. Esse aqui é PNP. Coloca a ponta preta, não dá continuidade. Eu inverto a ponta, deu continuidade aqui também. Então esse trânsito aqui ele é PNP, ó. Legal, né, pessoal? Pessoal, isso aqui, ó, o rapaz lá, ele comentou no último vídeo que ele fez esse sisteminha. Se por acaso você fez aqui esse sistema e gostou também, pessoal, manda um videozinho bem curto, põe lá no meu Instagram. Talvez eu faça, eu pegue os vídeos e coloque lá, falando aí, pessoal que montou essa ponta de prova aqui, inversora. Mas aí eu não prometo, pessoal, que se vier muito, aí não tem como eu fazer. Se vier alguns vídeos lá no meu Instagram, vídeos curtos, bem curtinhos. Ah, eu fiz a ponta do Ivega, tal. Aí eu falo lá, faço um vídeo falando que você fez a ponta, beleza? Aqui eu já coloquei os componentes. Esse que estava ruim, troquei. Esse aqui que estava faltando, eu coloquei, ó, 5B. Esse aqui é o 6B. Tive a sorte de achar um resistor de 10R do mesmo tamanho aqui na minha sucatinha. E aqui, ó, eu jampeei, tá vendo, pessoal? Não coloquei resistor, tá jampeado. Então vamos ver aqui como é que ficou. O circuito ele já está funcionando, tá aqui, ó, tá ligado, tá funcionando. Vou colocar aqui o osciloscópio na base dos transistores. A tensão que entra na base, como é um coletor comum, aqui como eu imaginava, 10 volts. A tensão que entra na base, ó, ela sai no emissor, só que ela sai com uma corrente maior. A tensão é a mesma, só que a corrente ela é maior, um pouquinho maior. Aqui no gate do transistor tá aí, ó, 10 volts. Então esse lado aqui está trabalhando e este outro lado também está trabalhando, tá aí 10 volts certinho. Gate dreno, aqui no dreno 18 volts. Este outro também 18 volts, beleza. Pessoal, vou deixar mais uma diquinha aqui para saber se os dois transistores estão trabalhando. O que eu faço? Pega aqui o osciloscópio, ponta negativa, coloco nos dois drenos, na saída dos dois transistores. Então um eu sei que dá 18, se eu colocar nos dois eu vou ter 36 volts. Beleza? Então os dois transistores eles estão
trabalhando. Então já está funcionando, a fonte está funcionando legalzinho. Para você que tem um encoder desse com problema aqui no botão, eu coloquei esse modelo aqui, ó. Se por acaso você tiver um modelo igual a esse, vamos ver como é que ele vai ficar aqui, ó. Ele muda, mas ele não muda legalzinho, ele dá umas pipocadas, ele dá umas falhadinhas aqui. Olha, ele repete, ele pisca lá, mas ele não muda. Ele não fica legal não, pessoal, ele dá umas tropeçadas. Mas funciona, dá pra usar. Olha aí, não vai certinho. Funciona, mas não fica 100% perfeito, mas dá para utilizar. Coloquei esse daqui. Eu não tirei o velho tá lá ainda, pessoal. Só coloquei para fazer experiência. Agora eu vou colocar esse daqui que eu tirei desta placa para vocês verem como é que vai ficar. Agora eu estou utilizando esse modelo aqui com a plaquinha. Então eu coloquei ele por cima do outro mesmo para mim testar. Eu dou um clique. Vem aqui no Password, dou mais um clique. Esse daqui ele chega a funcionar, mas olha só o problema que ele deu, ó, ele fica ao contrário. Enquanto aqui eu estou no sentido anti-horário, os números lá eles estão aumentando, ó. Agora aqui eu vou para o sentido horário, que seria para abaixar ali, ó. Tá ali o número 9. Eu giro para o sentido horário, seria para aumentar. No caso ele está ao contrário. De vez em quando ele dá uma falhadinha, mas nada que não dê para utilizar. Tá funcionando legal, só que ele tá ao contrário. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar, o velho ainda tá aqui, eu vou inverter esses dois da ponta aqui, eu vou inverter aqui para ele funcionar direitinho. Mas por que que você tá colocando esse? Por que que não coloca original? Pessoal, se você procurar lá no Google, encoder do Expert PX2, não aparece nada, então não tem como encontrar o botão original, e a gente coloca esses botões aqui mesmo, que dá para utilizar aí sem problema nenhum. Aqui já fiz a troca do botão, inverti aqui as trilhas, vou deixar uma foto aí mais aproximada para vocês verem como é que eu fiz. Cortei a trilha e inverti as ligações, coloquei aí uns fiozinhos. E aqui está o botão original, tirei, esse daqui ele é todo estriado, estriadinho, a cabeça dele é redondinha. Aqui está a parte que eu tirei, ó. E esse botão aqui ele já é um chanfrado, ele já é chanfradinho, ele é liso, mas ele é chanfrado. Aqui não tem problema, o botão também é redondinho, mas ele encaixa aqui perfeitamente, ó. Funciona perfeitamente. E agora aqui, pessoal, vamos testar aqui para vocês verem, ó. Tá ali o ganho, eu giro aqui no sentido anti-horário. E o sentido horário ele funciona aí de acordo, ele aumenta e diminui. Não ficou 100% com esse botão, mas com 90% dá para utilizar o aparelho normalmente. Entrando aí todas as funções, ó. Então dá para usar o botão aí, ele ficou funcionando direitinho. Então quando você pegar um aparelho desse, você tiver em dúvida, você pode estar utilizando esse daqui, esse encoder para Arduino. Se você não quiser inverter as ligações aqui, só colocar, ele vai funcionar, só que ele vai ficar ao contrário, mas vai funcionar normalmente. Então é isso aí, pessoal, testando aqui mais uma vez o botão, agora com o áudio aumentando e diminuindo aqui, ó, funcionando direitinho, ficou muito bom. E além aqui do botão que você pode estar utilizando, esse vídeo aí foi uma boa aula. Tenho certeza aí que você aprendeu um pouco mais aí sobre os transistores. Se você usar essa regrinha aqui, eu tenho certeza que você vai ficar craque, pessoal. Entrou um aparelho aí sem um transistor, você vai conseguir identificar ele facilmente. Se você precisar também aqui de algum componente, eu vou deixar as fotos desse aparelho lá no blog. Uma vez também eu precisei do cristal, eu fui consertar um, o cristal estava faltando, eu
não consegui encontrar, pessoal. Deu um maior trabalho para achar o valor do cristalzinho. E se você montou aqui a ponta inversora, quiser fazer um vídeo e mandar lá no meu Instagram, pessoal, eu vou colocar aqui no YouTube, mas eu não prometo, porque se vier muitos vídeos, eu não tenho como fazer. Então é isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu joinha, se inscreve no meu canal, para você estar recebendo aí mais dicas de conserto e também de eletrônica. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Muito obrigado.